Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho espiritual do TCR Canto de Interlagos, esta casa de amor, de caridade, de estudos, que a todos recebem de braços abertos. Eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para cada um de nós. E assim vamos buscar um lugar onde você possa ficar em silêncio, onde você possa se recolher. Vamos nos sentar confortavelmente e, através de uma respiração profunda, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, o nosso Criador. Vamos trazendo a imagem serena do nosso Mestre Jesus. E vamos permitindo o envolvimento dos amigos de luz que se acercam de cada um de nós, identificando as necessidades de cada um, direcionando energias salutares, benéficas. E assim vamos entrando em conexão com o plano maior através de uma prece. Aqueles que desejarem fechar os olhos apenas como recurso de maior concentração, de conexão com o plano maior, fiquem à vontade. Nós te agradecemos, Mestre Jesus, por todo o seu amor, por todo o seu amparo, e te pedimos, Senhor, serene a nossa mente, tranquilize o nosso coração, permitindo que estejamos permeáveis aos ensinamentos que nos serão transmitidos, que tenhamos compreensão das informações e das lições que nos serão transmitidas. E assim, mais tranquilos, mais harmonizados, nós vamos para as nossas vibrações, enviando emanações positivas dos nossos melhores pensamentos e sentimentos para aqueles nossos irmãos que necessitam. E assim, com os pensamentos firmes, vibremos pelos nossos irmãos em situação de rua, pois sabemos que enfrentam muitas necessidades todos os dias. Vibremos fé, fortalecimento, que eles tenham entendimento, que tenham a bênção de Jesus e a paz, que eles possam sentir-se envolvidos nessas nossas vibrações amorosas. Vibremos. Vibremos também pelos irmãos enfermos que estão acamados nos hospitais ou em suas casas, necessitando do acalanto da equipe espiritual para a recuperação da sua saúde, nas casas de repouso, todos aqueles que passaram por alguma cirurgia e que necessitam de uma recuperação, que os benfeitores espirituais possam pará-los em suas necessidades. Vibremos. Vibremos pelos idosos nos asilos, pelas crianças nos abrigos e pelos nossos irmãos nos presídios. Vibremos. Vibremos também pelo nosso planeta Terra, essa casa abençoada que Deus nos emprestou como morada para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Que este planeta encontre entendimento entre os povos, entre as nações, que possa dar um passo importante na sua regeneração, com a bênção e com a paz do nosso Mestre Jesus. Vibremos. Vibremos pelos nossos lares, que é o nosso educandário, onde tudo começa. Que os nossos lares sejam abençoados, que os nossos familiares recebam a bênção, a paz e o amor da espiritualidade maior. Vibremos. E assim nós te agradecemos, Pai de amor e bondade, por mais esta oportunidade, que a tua bênção, que a tua luz esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções.
Reflexão do livro Prazer de Viver, escrito pelo médium Vanderlei de Oliveira, ditado pelo espírito Hermance Dufaux. Nesse dia de hoje, vamos fazer a reflexão sobre o poder da resignação. Vocês sabem o que é resignação? A resignação, na verdade, é um conjunto de habilidades que nós temos, né? Que nos possibilitam uma visão bem otimista da vida. Por meio de quê? De escolhas conscientes e de uma conduta, de um comportamento de auto-amor. Eu me amo. Então, distante da postura de vítimas. Nós não somos vítimas de nada e de ninguém, né? Tudo é uma aprendizagem. Por quê? Porque nós devemos desenvolver dentro de nós uma forma sadia de viver. É por isso. Então, os resignados, aqueles que aceitam a situação problemática, não de forma passiva, mas ativa, eles são considerados, os resignados, né, pessoas com mais saúde, pessoas que têm mais resistência às dores da vida e são mais desprendidas e encontram sempre, olha, é sempre mesmo, boas soluções para os acontecimentos provacionais, né, os trâmites da prova da existência. Então, procuram a utilidade sagrada do sofrimento. Ah, será que o sofrimento tem uma utilidade? Sim, porque tem um sentido e um significado educativo, né? E libertador também. Liberta-nos de vitimismo, né? Por mais que os dramas sejam dolorosos, porque essa é uma resignação chamada ativa. E tem isso, ativa e passiva? Tem sim, vamos entender, né, agora. Então, essa resignação ativa, ela é dinâmica, educativa e capaz de produzir a resiliência em nós, que é bem diferente daquela resignação que é passiva. Como é que é a resignação passiva? É quando nós toleramos o sofrimento em silêncio, chamando de aguentador da vida, entre aspas, né? Porque Deus quis assim, porque eu sou vítima mesmo, porque não tem jeito. Não é assim. Os que são verdadeiramente resignados colocam-se imunes à mágoa, à revolta, quer dizer, não precisa carregar essa revolta, essa mágoa, em razão do amplo poder de aceitar. Aceitação é importantíssima, né? De forma consciente e compreender decorrente da análise positiva, né? Sobre suas experiências, porque na verdade todo esse acontecimentos nos traz experiências, valores, né, dessas imperfeições que acontecem na vida. Então a resignação é o caminho para ser feliz. Incrível, né? Por que será? Porque é uma questão de construção interior da visão iluminada. Visão iluminada, não uma visão nublada, né, sobre a nossa existência. Mas tudo isso não significa que no viver temos dores. Acontecem, como anteriormente a Hermance Dufaux nos disse, é para a aprendizagem, é uma situação educativa pedagógica. Então, refletindo sobre isso, vamos sempre dizer fé e equilíbrio em todas as direções. Devemos olhar Jesus sobre uma nova ótica. A ótica de que, mesmo estando diante da turbulência, nós somos os trabalhadores do Cristo. Esses trabalhadores de última hora, muitos os chamados, poucos os escolhidos,
são justamente aqueles trabalhadores que já começam a compreender a mensagem do Cristo, que começam a compreender justamente que através de um pensamento sadio, da prece, nós podemos contribuir com todos aqueles irmãos que estão vindo, reencarnando de outras esferas de primeira grandeza para ajudar no nosso processo de transformação. Sair do planeta de expiações e provas, onde o mal prevalece, para que a gente possa entrar nesse período de regeneração. Essa transição é complicada. Eu acho que eu já tive a oportunidade de falar aqui, mas certamente já ouvimos em vários estudos e não custa repetir. A gente não consegue, por exemplo, fazer uma obra na nossa casa, aonde nós sabemos que vai nos causar transtorno, morando na casa. Vai causar transtorno. Hoje existe uma grande obra divina transformando o planeta, e nós temos que acreditar no Evangelho de Jesus. O Evangelho que é o nosso manual de cabeceira. Jesus veio nos ensinar tudo o que nós podíamos àquela época. E justamente Jesus, como grande pedagogo, como ele vai falar para um pessoal, para uma sociedade ainda embrutecida moralmente, que o amor é a fonte de todas as virtudes. Jesus traz muitos exemplos, como por exemplo, a mulher pega em adultério, aonde ele não fala para não cumprirem a lei. Chegam para perto de Jesus, colocam aquela mulher e fala: Senhor, essa mulher foi pega em adultério. A lei diz que ela tem que ser apedrejada. E o que nós fazemos? Jesus não fala, não façam isso. Ele fala: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ele conhece todos nós. Ele sabia de todos que estavam ali. Então, ele fala: atire, desde que você não tenha feito nada de pior, desde que você não tenha errado. E até hoje a gente ainda, nos nossos equívocos, nós ainda condenamos os nossos irmãos. Então essa proposta de Jesus de olhar com amor, até hoje nós ainda temos dificuldade, porque nós pegamos o Evangelho de Jesus e fazemos uma leitura simplesmente literal. Nós enxergamos a letra da lei, como a gente costuma dizer. Enxergamos exatamente aquilo que está escrito. E se nós simplesmente enxergarmos do jeito que está ali, nós vamos fazer mais bobagens. Como entender uma mensagem que tem nas entrelinhas, como a gente fala, uma mensagem de fé e esperança, uma mensagem para um espírito imortal, uma mensagem para aquele espírito que está ali vivenciando uma experiência, mas que todos nós sabemos que nós teremos outras experiências. Então, para que Jesus pudesse ensinar, ele utilizava sempre as coisas do dia a dia. Mas tem um detalhe muito importante. Jesus não nos dava resposta. Jesus sempre nos fez pensar. Por isso as parábolas. As parábolas, histórias que eram contadas à época, aonde ensinamentos eram transmitidos verbalmente, porque a escrita e a leitura era de domínio de poucos, mas aquele conhecimento pessoal, aquela conversa é onde era passada. Então, contar uma história era a forma que se tinha para poder transmitir conhecimento. E Jesus utilizava as parábolas. As parábolas de Jesus tinham como objetivo fazer com que todas as lições morais pudessem ser compreendidas. Não era apenas uma história, era uma história com o objetivo de transmitir uma mensagem moral.